Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Estou aqui para compartilhar com você mais uma palavra de Deus ao seu coração, né? Essa é a minha expectativa. E nós começamos, né, na semana passada uma série, né, em cima do livro Coronavírus e Cristo, um livro, por questões óbvias, né, que foi recentemente lançado por John Piper. E é um livro que abençoou muito a minha vida, um livro relativamente pequeno, de cento e poucas páginas. Na pregação anterior, na mensagem anterior que eu tinha gravado e deixado disponível aqui no YouTube, eu tinha deixado também o link, caso você queira acessar, baixar esse livro, né? Ele está disponível em e-book, em audiobook, né? E também na versão impressa, mas a versão impressa acho que você precisa pagar para tê-lo, né? Mas está disponível gratuitamente, né, nas versões audiobook e e-book, né? Ou seja, dá para você ler esse livro, né, no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, né? A editora Fiel está disponibilizando então esse livro para que a gente possa estar sendo abençoado nesses dias, né? Então na semana passada nós falamos um pouco sobre a soberania de Cristo e também que ele precisa ser a rocha das nossas vidas, ou seja, ele precisa ser a base da nossa vida. A nossa confiança não deve e não pode estar em qualquer outra coisa desse mundo, mas deve estar tão somente em Jesus. É ele que sustenta a nossa vida, é ele que sustenta o nosso viver, inclusive nessa pandemia na qual nós estamos vivendo, né? Então nós só podemos ser sustentados agora por meio de Cristo Jesus, por meio, né, do seu cuidado pelas nossas vidas. E aí John Piper, então, no livro dele, ele vai falando mais algumas outras coisas, e ele chega num determinado ponto que eu acho muito interessante, que ele começa a falar a respeito daquilo que Deus pode estar fazendo no mundo, né, através do coronavírus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que tem propósitos. O nosso Deus é um Deus que tem planos através de cada uma das coisas que acontecem no mundo. Nada do que acontece no mundo acontece por um acaso, mas pelo contrário, todas as coisas que acontecem porque Deus permitiu que elas acontecessem e elas estão colaborando para o plano de Deus no mundo, né? Então, quando a gente olha para o coronavírus, isso não significa que Deus perdeu o controle, não quer dizer que o coronavírus pegou Deus de surpresa. Não, o coronavírus está presente no mundo porque Deus permitiu que ele estivesse. E se Deus permitiu que o coronavírus estivesse presente no mundo, Deus tem um propósito através disso. É o que John Piper faz no livro dele. Ele aponta alguns dos possíveis propósitos do coronavírus no mundo. O que Deus está fazendo através do coronavírus. Então hoje, né, nessa mensagem, eu gostaria de falar, né, a respeito do primeiro propósito que John Piper aponta, né, que Deus pode possivelmente, através do coronavírus, estar revelando o horror moral, né, do pecado, o quão terrível o pecado é, né? Tudo isso que tem acontecido através do coronavírus tem apontado para o fato de que o pecado é algo terrível, né? Então eu gostaria de ler com você um texto bíblico, né, muito conhecido, né, Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 7. Eu vou ler apenas esses dois versículos, mas se você tiver disponibilidade, leia de 1 a 19, né, ou seja, leia o texto completo aí, né, se você quiser ler até o versículo 24 também, mas até o 19, para você entender um pouco melhor aqui o contexto, mas eu vou ler só o versículo 6 e o versículo 7. Então, Gênesis 3, 6 e 7 diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Esse texto aqui está dentro de um contexto no qual acontece a queda do ser humano, né? Deus havia dado uma ordem muito clara para eles, né, de que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí, né, a serpente aparece, o diabo aparece, engana eles, e eles atendem ao desejo mal, né, no coração deles, eles acabam cedendo, eles acabam escolhendo, né, algo que eles não deveriam escolher, que era desobedecer a Deus, né? E aqui então entra o mal, entra o pecado no mundo, né, e acontece a queda
do homem, né? É o que o texto nos mostra, né? Então, nós vemos que quando Deus cria o homem, né, lá no capítulo 1, versículo 31, Deus fala assim que tudo que ele criou, inclusive a humanidade, era tudo muito bom, né? O texto diz, viu Deus que era muito bom, ou seja, o homem foi criado, né, sem pecado, sem mal, né? Mas só que aí, nas suas escolhas, né, o pecado entrou no mundo, né? E quando Adão e Eva, né, pecaram, quando eles caíram, né, o mal começou a permear, né, todo mundo, né, o mundo foi permeado pelo mal, foi permeado pelos desastres, pelas doenças, pelas frustrações, e é isso que acontece então no cenário mundial quando Adão e Eva caem, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Então eu gostaria de falar aqui, né, sobre 3 fatores a respeito desse texto. Primeira coisa é que o mal, ele atinge também os filhos de Deus. O mal atinge os filhos de Deus. Ou seja, não são apenas os incrédulos que sofrem com as mazelas do pecado no mundo. Pelo contrário, cristãos também sofrem com isso. Os cristãos também sofrem como resultado da queda, como resultado da entrada do pecado no mundo, né? E com todas as suas consequências que vêm e que atingem o mundo, né? Existe uma falsa teologia sendo ensinada aí no meio cristão, né? De que o cristão ele não passa por problemas. Isso é mentira, isso não é verdade. O cristão passa sim por problema, né? Tem uma música inclusive que diz que, né, agora é só vitória, né? Uma música considerada gospel, né? Que agora é só vitória. Isso não é verdade. O cristão passa por problemas, passa por derrotas, passa por dificuldade. Esse ensino não é um ensino bíblico, né? A gente não encontra embasamento bíblico para essa ideia que tem sido expressada aí. E, por exemplo, Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele roga a Deus, ele pede a Deus para que Deus tire esse espinho da carne dele, mas Deus não tira esse espinho. Ou seja, ele passava por um problema, a gente não sabe ao certo o que era esse espinho, se era uma doença, se era algum outro tipo de problema, mas a gente sabe que ele estava sofrendo com esse problema, né? A gente vê que Paulo sofreu enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou, né, perseguições, ele foi apedrejado, foi picado por cobra, ou seja, se Paulo então passou por tudo isso e ele era cristão, né, ou seja, isso significa que os cristãos também enfrentam, né, mazelas, enfrentam dificuldades por causa do pecado que entrou no mundo. Ou então, se o cristão não passa por problemas, Paulo não era cristão. E se Paulo não era cristão, quem é? Né? Então a gente entende, meus irmãos, que o pecado ele traz consequências para toda a humanidade, inclusive para os eleitos de Deus, inclusive para os filhos de Deus. Crente sofre também a semelhança do não crente. Crente enfrenta tsunamis, crente enfrenta terrorismo, crentes, né, lutam contra o câncer e crentes também eles contraem a doença do coronavírus. Mas essa experiência que nós temos com toda a corrupção resultante do pecado, ela não é condenatória. Ela não serve para nos condenar. Né? A Bíblia diz assim para nós, lá em Romanos 8:1, que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos em Cristo Jesus, todo o mal que nos cerca não serve para nos condenar. Né? Ele não traz condenação nenhuma, porque Cristo já sofreu a condenação que era para nós sofrermos. Ele levou sobre si lá na cruz do Calvário, né, as consequências do pecado, nosso pecado. Ele recebeu a ira de Deus sobre si, ele nos perdoou de todo o nosso pecado e da condenação eterna que nós merecíamos. Então, se toda a dor que nos cerca, que nos atinge, que nos acomete, não tem natureza condenatória, por que ela serve então? Ela serve para nos purificar. A dor serve para nos purificar e não para nos condenar. Muitas das vezes uma doença ou qualquer adversidade que nós enfrentamos nos coloca mais perto de Deus, serve para nós nos aproximarmos mais de Deus, para a gente depender mais de Deus, para demonstrar que nós não somos nada. Né? O exemplo de Paulo que eu acabei de citar do espinho na carne, ele está sofrendo com aquele espinho na carne, ele chega para Deus e pede: Deus, por favor, tira de mim. Né? E aí a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes para Deus e Deus responde para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aquele espinho na carne, por mais que trouxesse sofrimento para a vida de Paulo, fazia ele depender da graça de Deus também. E é isso que acontece também na nossa vida. Quando nós enfrentamos um problema, uma dor, um sofrimento, isso serve para nos aproximar de Deus. Isso serve para nós dependermos da graça de Deus. Isso traz purificação, traz transformação para a nossa vida. O aguilhão da morte foi removido contra nós.
Morrer para nós não é um prejuízo, mas pelo contrário, como a Bíblia diz, é lucro para nós. O viver é Cristo, mas o morrer para nós é lucro. O partir para nós, o morrer é partir e estar com Cristo. Então, o que eu queria deixar é o coronavírus afeta os cristãos também, mas ele serve para nos purificar e nos aproximar mais de Deus. Se nós enfrentarmos a dor do coronavírus e continuar em vida, isso vai servir para que nós possamos depender de Deus. Mas se o coronavírus nos afetar de tal forma, de uma forma violenta e nos levar à morte, isso serve para nos levar para Cristo também, porque o morrer para nós é lucro, uma vez que nós estaremos com Cristo lá na eternidade. Mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar também que o diabo, de certa forma, ele está envolvido com o mal no mundo. O diabo, ele é comprometido em causar o mal no mundo. João 10:10, embora esse texto não esteja falando especificamente, né, sobre o diabo, mas ilustra ele de uma forma perfeita, inclusive, diz assim que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o diabo está comprometido com isso, ele está comprometido em roubar a nossa alegria, roubar a nossa felicidade, está comprometido em matar o ser humano, está comprometido em destruir as nossas vidas. Né? O diabo, ele é causador de alguns maus, né, que acontecem no mundo, que está acontecendo ao nosso redor. Né? Segunda Coríntios 4:4 também nos ensina que o diabo é o Deus deste século. Né? Século ali significa mundo. Né? Ou seja, o diabo é o Deus deste mundo. Ele está preocupado, né, em causar dor, em causar destruição. João 12:31 também afirma que ele é o príncipe desse mundo. Ele está, né, causando mal aqui nesse mundo. E também lá em Efésios 2:2 diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar. Ele está agindo no mundo, né, para causar o mal. Ou seja, muito do mal que acontece em todo mundo que nós vemos é o diabo que está por trás dele. O diabo está comprometido em destruir casamentos. O diabo está comprometido em querer levar as pessoas para longe de Deus. Ele tem implantado filosofias, implantado ideias, valores que são totalmente contrários aos de Deus, ao da palavra de Deus, né? E ele tem feito isso no coração humano. Ele financia a rebeldia contra Deus aqui nessa terra. Mas, por outro lado também, a gente pode pensar então que ele está competindo com Deus. Né? Não sei se você já viu, né? Isso é muito comum às vezes nas redes sociais, né? De algumas pessoas colocar uma imagem lá, né? Que tem uma figura representando Deus e uma outra figura representando o diabo. Eles estão ali, né, numa queda de braço e parece que o diabo está quase ganhando quando vê Deus faz aqui. E o negócio parece estar meio empatado, mas isso não é verdade. Porque Deus está acima de tudo. Como eu disse na semana passada, o nosso Deus é um Deus soberano. Ele governa sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre o diabo. Isso significa, meus irmãos, que o diabo só pode ir até onde Deus permite ele ir. O diabo só pode chegar aonde Deus permite que ele chegue. É como se Deus estivesse segurando o diabo com uma coleira. O diabo, ele não pode agir sem a permissão, sem a licença de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite ir. E uma ilustração muito clara e vívida acerca desse fato na Bíblia é a história de Jó. Né? Os capítulos 1 e 2, se você ler, você vai se deparar com isso. Né? Jó, ele vem questionar a Deus, né, o diabo vem questionar, né, a Deus sobre Jó. E aí, né, Deus fala, né, quanto Jó tem sido abençoado, quanto Jó tem sido fiel, tem sido íntegro na presença dele. Né? E aí o diabo pega e fala para Deus também: Deus, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem derramado bênçãos e bênçãos na vida de Jó, toca na vida dele para ver o que acontece, se ele não vai te amaldiçoar, se ele não vai te abandonar. E aí Deus permite, né? Ele fala para o diabo o seguinte: olha, você pode tocar na vida de Jó, só não toca na saúde dele. Né? Só não toca na vida, na saúde dele. Você pode tirar tudo que você quiser. E aí o diabo vem e faz um estrago danado na vida de Jó. E Jó permanece fiel a Deus. E aí, né, depois o diabo aparece diante de Deus e fala de novo, ele ainda permanece fiel ao Senhor, sabe por quê? Porque ele tem saúde, mas toca na saúde dele para ver o que acontece. Deus fala, pode tocar na saúde dele, mas só não tira a vida dele. E aí o diabo vai então e toca na saúde, tira a saúde de Jó também. Percebe? Consegue perceber? O diabo só age dentro da permissão de Deus. Ele só pôde agir na vida de Jó porque Deus permitiu, e assim também em todo mundo. O diabo só pode agir dentro dos limites da permissão do nosso Deus. E prosseguindo, terceiro e último lugar, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o juízo físico sobre o mal moral.
né? A gente pode se perguntar, por que Deus trouxe sobre o mundo um juízo, uma punição física sobre um mal que é moral, né? Algo, né, que é exterior sobre algo que é interior, né? A gente percebe que o pecado de Adão, o pecado de Eva foi uma rebelião, uma desobediência que nasceu nos corações deles, né, lá no seu interior e não no exterior, né? Não veio de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Por que Deus submeteu todo o mundo físico, tudo que é palpável, ao desastre e à miséria como um castigo, né, pelo mal que é moral, por algo que não é palpável? Por que Deus permite isso? E aí Piper responde essa pergunta dizendo que Deus amaldiçoou o mundo para que por meio dessas doenças, para que por meio das calamidades ele pudesse ilustrar o quão horrível é o pecado. E eu concordo com John Piper. Todo o mal que nos cerca, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né, todas as calamidades, todas as doenças, todas as dores, servem para mostrar o quão horrível o pecado é, né? Todo mal físico sinaliza o quão terrível é o pecado e o mal moral, né? Após a queda, por conta da cegueira espiritual que acomete as pessoas, o ser humano, né, nós não conseguimos perceber ou então sentir o quanto o pecado é repugnante para Deus. A gente não consegue perceber isso, o quanto o pecado é repugnante para Deus. Essa percepção nossa fica um tanto quanto comprometida. Dificilmente a gente perde o sono, né, de madrugada porque durante o dia a gente menosprezou a Deus, porque a gente não deu a devida importância, a devida prioridade a Deus, a gente não buscou a Deus em primeiro lugar. Eu acho que muitos de nós nunca perdeu o sono por conta disso. Mas, por outro lado, nós sentimos muito a dor física, né? Quando uma doença nos acomete, às vezes aí a gente chega a perder o sono de madrugada. Quando algum problema acontece com a gente perde o sono de madrugada. Às vezes nós chegamos a ficar indignados caso Deus toque os nossos corpos. Às vezes nós não nos entristecemos da forma como nós deveríamos, porque nós menosprezamos a Deus. Mas nós ficamos muito tristes às vezes, incomodados, caso o coronavírus nos apanhe e nos traga um sofrimento e traga sobre nós uma dor. E aí Piper, né, ele traz uma frase muito bonita, né, no livro dele. Ele diz o seguinte: a dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doença e deformidades são ilustrações de Deus no reino físico, de como é o pecado no reino espiritual. Ou seja, Deus está sinalizando, Deus está mostrando, apontando para o quão terrível o pecado é. As calamidades que nos cercam são formas de Deus nos despertar para que nós possamos compreender a feiura espiritual do pecado, né? O coronavírus, então, ele nos ajuda a entender, primeiro, o quão terrível, né, é desprezar a Deus. E o quão terrível é nos rebelar contra o nosso Deus. Então essa pandemia, né, que está acometendo todo mundo é, em última análise, o resultado da queda do homem lá no Jardim do Éden. Nós estamos colhendo um fruto, né, de uma semente que foi semeada lá no Jardim do Éden, que foi a queda de Adão e de Eva. Quando o pecado entra no mundo, as calamidades, os desastres, o mal, né, também entra no mundo e prejudica a vida do ser humano. Então é isso, né, que nós possamos pedir para Deus que Deus nos dê a misericórdia dele e também nos dê a compreensão de quão horrível o pecado é. O pecado é tão terrível, é tão repugnante para Deus, que Deus, para nos salvar do pecado, teve que mandar Jesus Cristo um dia para morrer lá na cruz do Calvário. E Cristo sofreu a condenação de todo o pecado. Cristo foi surrado. Cristo fez com que o seu sangue jorrasse lá na cruz para nos perdoar. Tamanho é o pecado que nós cometemos contra Deus. Tão horrível foi o pecado que nós cometemos contra o nosso Senhor, né? Que ele teve que mandar o seu único filho, perfeito, sem defeito nenhum, para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Que nós possamos detestar o pecado, que nós possamos pedir graça a Deus para fugir do pecado e andar em comunhão e intimidade com o nosso Deus. E assim que nós possamos buscar a Ele de todo o nosso coração. Gostaria de orar por você, por mim neste momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai eterno, nós somos gratos ao Senhor
aqui nesse momento pela Tua palavra. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa compreensão espiritual, para entender o quão horrível o pecado é. Saber, ó Pai, que tudo isso que tem acontecido no mundo tem revelado, tem apontado para o fato de quão horrível o pecado é, de quão ele é terrível sobre as nossas vidas. Então nos ajuda a entender isso e que nós possamos realmente entender que também foi por causa do pecado que o Senhor mandou Jesus Cristo para morrer lá naquela cruz do Calvário, para nos libertar do poder do pecado e para nos perdoar, para nos purificar e para garantir a nossa salvação. Nos perdoa, nos limpa, nos purifica e ajuda-nos a andar em santa retidão para o louvor da Tua glória. Abençoa a minha vida, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que também está ouvindo, Pai, essa mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida dela e nos ajudar a cada dia, Pai, a nos arrependermos verdadeiramente do nosso pecado, buscar graça em Ti, para vivermos a santidade, para vivermos, ó Pai, o querer do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.